Senhor, que o Senhor me use, Pai, que seja o seu Espírito Santo, não seja eu a falar. Diminui o Bruno, Pai, aumente o Senhor. Que o Senhor possa abrir o entendimento e o discernimento de cada um, para que eles possam receber de Ti e que possam ser todos transformados por Ti e saiam daqui hoje transformados, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém, aleluias. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Alguém, por favor, coloca no YouTube também, para as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Gênesis 3, 1. Quem está aqui vai encontrando, pode se colocar de pé. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, que ela está aqui atrás. Gênesis 3, 1, dá para você conseguir ler. Amém? Gênesis 3, 1. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu dele também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pode se sentar. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso entendimento, sobre o nosso discernimento de determinadas coisas e como a gente age com relação à vontade de Deus. Quero mostrar para vocês como é que a gente faz para poder tirar a confusão da nossa mente, inclusive. Eu estava um dia desse querendo uma resposta de Deus e eu estava pensando em todas as possíveis respostas e todas as possíveis coisas que podiam acontecer com relação àquilo. E eu comecei a desenhar cenários na minha cabeça. Se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso. Se eu fizer aquilo, vai acontecer outra coisa. E eu comecei a desenhar quais eram as hipóteses, quais eram as possibilidades, assim. E era uma coisa relacionada à nossa empresa, e eu comecei a pensar, mas se for isso, se der errado isso, se for... E eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar tanto que eu não conseguia decidir. Porque cada coisa que eu pensava tinha pontos positivos e pontos negativos, e eu fiquei estagnado. E eu comecei a pensar mais, e eu continuava estagnado. Quanto mais eu pensava nas soluções com relação àquilo, mais parado eu ficava, mais sem agir, mais sem saber para que lado ir eu ficava. E só que eu tinha que tomar uma decisão. E era uma decisão muito importante. E aí parecia que Deus queria falar comigo, assim. Parecia não, eu sabia, mas eu não estava deixando ele falar porque eu estava pensando demais, né? E aí, na hora que eu realmente consegui me calar, mas eu só me calei na hora que eu já não tinha mais resposta para nada. Aí eu me calei, aí eu fui lá para a varanda da minha casa, que é um lugar onde às vezes eu vou para Deus falar comigo. Eu fui, me sentei e fiquei calado, né? Só que era difícil não pensar nas coisas que eu estava pensando antes. Mas eu fui procurando tentar esvaziar aquilo da minha mente, e eu fui ouvindo o Senhor falar assim: entrega o controle, entrega o controle, entrega o controle. E eu pensava assim: Senhor, traz à minha mente a resposta disso. E o Senhor: entrega o controle e tal. Até que uma hora eu acalmei o meu coração. E eu falei: Senhor, eu entrego o controle. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Eu pensei, mas eu vou entregar o controle a Ti. E o Senhor é que vai decidir por mim, o Senhor é que vai resolver. E aí eu agi conforme, e eu botei as coisas para acontecer. E no outro dia de manhã, tudo tinha se acalmado, tinha se resolvido. E por incrível que pareça, as coisas do Senhor são assim, né? E eu queria falar para você como é que a gente pode fazer isso, porque às vezes é difícil a gente apagar a nossa própria voz. É difícil a gente parar de ouvir o nosso próprio coração, o nosso próprio entendimento. Talvez você não saiba por que é que Deus não queria que Adão e Eva comessem da árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal. E eu vou te explicar uma coisa. Se você não tem filho, você já viu isso acontecer
com o filho dos outros. É o seguinte, tem até uma determinada idade que por mais que eles queiram te desobedecer, você manda e eles fazem. Você fala assim, você vai fazer porque eu estou mandando. Não é? Eu estou mandando, você vai fazer porque eu estou mandando. E aí o seu filho começa, está aí, está te obedecendo e tal. Ele começa a crescer mais, ele vai entendendo mais do mundo segundo o conceito da cabeça dele. Aí ele chega numa fase que chama adolescência, que as pessoas inteligentemente chamam de aborrecência em muitos lugares, que ele já acha que ele sabe tudo mais do que você. Você já deve ter visto vários adolescentes por aí que agem dessa forma. Ele já acha que ele sabe tudo mais do que você. É muito mais difícil você mandar ele fazer alguma coisa. Você fala, faz porque eu estou mandando. Você fala, faz porque eu estou mandando, é capaz dele fazer do jeito dele, escondido de você. Ou faz e não te conta. Diz que vai fazer e não faz. Ou contra-argumenta e fala um monte de coisa e fala que você está errado. Você que está mais velho, eu estou com 45 agora, você que está mais velho, você sabe que ele está errado. Mas ele não sabe que está errado. E ele continua querendo fazer daquele jeito. Da cabeça dele, porque ele pensa, eu consigo enxergar algo que nem o meu pai conhece. E aí ele faz e acaba se dando mal. Não é? Isso acontece demais. Em quase toda casa, em quase todo adolescente, né? Ele passa por essa fase de eu sou o dono da verdade. Isso é muito, muito comum. A diferença, quando a gente está comparando com Deus, é que é o seguinte, um dia ele vai ficar adulto e nem ele vai saber a verdade, nem eu. Mas o nosso Deus que criou todas as coisas, ele sabe a verdade verdadeira, né? Ele sabe aquela final, aquela que realmente há de acontecer, né? A gente não sabe e a gente fica naquela angústia, naquela coisa. Eu costumo fazer com as crianças lá em casa o seguinte, eu falo para eles não fazerem uma determinada coisa. E aí, se eles fizerem e der errado, eles já sabem o que eu vou dizer. Eu falo, bem feito. Né? Direto eu falo isso para eles. Falo, você sabe, né, que você vai subir nisso daí e pode ser que você caia, pode ser que você se machuque e tal. E se você cair e se machucar, o que eu vou dizer? Vai dizer bem feito. Falo, tal. Se for um negócio que corre risco, eu não vou deixar de jeito nenhum, né? Mas se for algo que seja pedagógico, eu deixo acontecer, sabe? Para que ele possa aprender. E eu entendo que o nosso Pai faz isso conosco, sabe? Ele quer mostrar para nós qual é o caminho que a gente deve seguir. Ele quer mostrar o que a gente deve fazer, como a gente tem que agir, quais são as coisas que a gente deveria confiar ou não confiar. E a gente tem todo um manual ali na Bíblia, né? Só que às vezes a gente quer fazer segundo o nosso entendimento. E eu tinha desenhado 20 cenários diferentes na minha cabeça. Cada um deles era o meu entendimento. E a gente quer fazer segundo o nosso entendimento. Quanto mais inteligente aos olhos do mundo a gente é, mais a gente quer fazer isso. Né? E Deus vai dizer, não faz, não faz, não faz, não é assim. Não é assim, e aí às vezes ele deixa você cair, quebrar, como se ele estivesse dizendo, bem feito, mas não é o bem feito de Deus, ele está te mostrando qual é o caminho certo. Né? E às vezes ele te impede de fazer uma grande besteira. Mas o fato é o seguinte, Deus criou cada um de nós para sermos pessoas relacionais. Ele quer se relacionar com você e comigo. Ele criou Adão, criou Eva e colocou lá no jardim, onde ele passeava. Né? A palavra do Senhor diz que Deus passeava por ali no final do dia e que ele conversava com Adão e que ele conversava com Eva e ele permitia que Adão e Eva fizessem muitas coisas, porque ele criou tudo para que eles governassem sobre aquelas coisas, para que eles pudessem dar nomes às coisas, para que eles pudessem realmente serem os reis só abaixo do rei maior e pudessem cuidar daquelas coisas todas. Só que quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a raciocinar, segundo o homem, o que é bem e o que é mal. E o nosso raciocínio sobre o que é bem e o que é mal é errado. É diferente do raciocínio do Senhor. Ali, a serpente astutamente disse para Eva que se eles comessem daquela árvore, eles iam saber tanto quanto Deus. Ela sabia que isso não ia acontecer. Nem ela sabe tanto quanto Deus. Mas ela sabia que eles iam fazer aquilo porque eles gostariam de ter esse conhecimento. Mas a palavra do Senhor diz também que ele diz que os pensamentos deles são muito maiores. E que é ele que sabe o que vai acontecer na nossa vida. Mas eles tiveram esse interesse de conhecer o bem e o mal. E aí, desde então, a gente carrega isso com a gente. Porque nós temos o nosso lado humano,
que tenta refletir e raciocinar sobre todas as coisas. Só que Deus conhece uma verdade muito maior. Quer ver uma coisa? Eu não entendia, porque na Bíblia, em vários momentos, o Senhor dizia para o povo dele assim: vai lá e mata todo mundo. Porque tem horas que a gente vê isso no Antigo Testamento, né? Vai lá e mandava o povo de Deus ir para uma determinada batalha e falava: vai lá e mata todo mundo. E aí a gente pensa assim: nossa, que maldade, né? Porque eu, como homem, ser humano, acho que é uma maldade matar. Por que matar? Porque simplesmente não vai lá, torna cativo, converte, sei lá o quê, né? Porque essa é a nossa cabeça de ser humano. Mas você já parou para pensar que para Deus não existe morte? Que Deus é um Deus eterno? E que Ele criou você para passar a eternidade? O plano que Ele tem para você é a eternidade? E o momento em que você fica como um ser de carne e osso é minúsculo perto da eternidade? É assim, a ponta da cabeça de um alfinete, que o que acontece ali não é o mais importante. Ali define, sim, que tipo de eternidade você vai passar com o Senhor. Mas não é a parte maior de todas. E Deus sabe de coisas que a gente nem sabe, porque eu nem sei como é ser eterno. Eu não faço a menor ideia de como é não existir ontem, hoje e amanhã. Porque para mim ontem é ontem, amanhã é amanhã. Agora, como assim? O Senhor vem lá do amanhã e diz para mim que amanhã vai acontecer determinada coisa na minha vida. A gente não sabe dessas coisas, né? Só que a gente tenta agir segundo o nosso entendimento. E eu vou te dar um exemplo, que Deus destronou uma pessoa por causa disso, Saul. Por que aconteceu com Saul? Primeiro, aquele povo decidiu que eles queriam ter um rei. Não foi Deus que falou assim: olha, eu preparei vocês como povo e vou lhes dar um rei. Não foi isso. O entendimento do Senhor era diferente. O entendimento do Senhor é que aquele era o povo de Deus, e Ele ia lidar com o povo de Deus. E Ele ia colocar líderes, sim. Ele colocou Moisés como líder, ele tinha os juízes, né? Ele tinha as pessoas que eram líderes. Mas Ele nunca disse que ia botar alguém que ia ser rei sobre aquele povo. Mas eles, com a cabeça deles, decidiram que queriam um rei. E começaram a pedir a Deus, igual quando a gente começa a pedir para o nosso pai: eu quero sorvete, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Você sabe que sorvete não vai fazer bem para ele, mas eu quero sorvete, você acaba dando. E ele permitiu, e ele foi lá e ungiu Saul. E ele ungiu Saul para que fosse rei. Mas o que acontece é que havia um povo que tinha atacado o povo de Deus. E Deus queria mostrar que os povos que atacam o povo de Deus não recebem misericórdia. Era esse o ensinamento que ele estava querendo passar ali. Gente, o que ia acontecer com essas almas, com esses corpos? Isso cabe a Deus, a gente não entende isso, sabe? Mas ele estava dizendo: aqueles que fazem algo contra o povo de Deus não receberão misericórdia. Era isso que ele estava dizendo. E ele disse para Saul: vocês vão lá e vocês vão matar tudo. E tudo era assim, ó: vocês não vão tomar nenhum despojo, vocês não vão trazer ouro, vocês não vão trazer prata, vocês vão matar os animais, vocês vão trazer tudo. Aí Saul foi lá, fez quase isso. Ganhou a batalha, mas ele trouxe o rei e ele trouxe os melhores novilhos, os melhores, tudo que eles tinham de melhor. E aí, quer ver como se parece com você às vezes? Samuel foi lá e falou assim: Saul, você não obedeceu a Deus. Você não fez o que Deus mandou você fazer. Porque Deus falou que era para você destruir tudo. E Saul falou assim: não, mas nós guardamos o que havia de melhor para sacrificar em nome de Deus. Essa é a explicação de Saul. Nós fomos lá e guardamos o que havia de melhor para sacrificar em nome de Deus. Aí Samuel vira para ele e fala assim: Saul, mais vale a Deus obediência do que sacrifício. Mais vale a Deus obediência do que sacrifício. E por causa disso, Deus vai tirar de você a bênção de rei e vai ungir outro rei. Porque às vezes a gente não entende, né? O que foi que Saul fez, né? Que fez com que Saul deixasse de deixasse de ser aquele rei que Deus colocou sobre aquele povo. Saul desobedeceu. Só que quanto mais nós somos inteligentes, mais nós agimos fora da conformidade do que Deus quer para a nossa vida. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu fui estudar a Bíblia porque eu queria argumento para 3 coisas que eu não concordava.
3 coisas da Bíblia, 3 coisas da igreja, que eu não concordava. E eu fui procurar ler na Bíblia para achar argumentos para que eu pudesse discordar daquilo. O meu pensamento já era errado de início, né? Porque eu queria provar que estava errado, que as pessoas estavam erradas, e eu ia lá ler na Bíblia para poder mostrar que aquelas coisas estavam erradas. Eu já estava errado de cara, né? Porque eu queria ser mais inteligente do que as coisas que Deus propôs. Porque no meu coração eu não aceitava que as coisas tinham que ser daquele jeito. Talvez você tenha algumas coisas na tua vida que você lê na Bíblia e você fala, poxa, mas podia ser diferente, né? Por que será que Deus fez isso desse jeito, né? Por que será que Deus comparou, por exemplo, ciúme? Tem uma hora lá na Bíblia que ele compara ciúme a outras coisas que na minha cabeça são muito piores, sabe? Que ele vai falando das coisas da carne, ele vai falando de coisas que são abomináveis e tal, e ele põe ciúme no meio, assim. E talvez vocês tenham outras coisas que vocês acham e falem, mas por que Deus fez assim, né? Ele fez assim porque ele que quis, né? Foi ele que criou, né? O problema é dele, né? Foi ele que fez. Mas a gente tenta entender aquilo. E eu me lembro que na segunda abertura de Bíblia que eu dei para poder provar que aquilo estava errado, eu senti Deus tocando no meu coração. Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai continuar tentando mostrar que isso está errado ao invés de aceitar? E aquilo me deu uma vergonha muito profunda, sabe? Só que às vezes eu vejo que eu levo isso para a minha vida. Tem horas que eu estou tentando resolver alguma coisa e eu não sei como a Bíblia fala sobre aquilo. E eu sei como o mundo fala sobre aquilo. Porque eu vivo no mundo, meu raciocínio é do mundo, as coisas que eu penso são do mundo. Você quer ver uma coisa? Se uma pessoa for comunista e quiser mostrar que o cristianismo é comunista, ela vai lá mostrar, falar assim, porque os discípulos todos vendiam tudo, dividiam entre si. Se a pessoa for capitalista, ela vai lá na Bíblia e vai mostrar, olha, mas Jesus mostrou a César o que é de César, tinha o comércio de várias coisas e tal. Você sabe por que isso? Porque a Bíblia não tem nenhum ista. Esses istas são de Deus, são do homem. De Deus é o cristianismo. De Deus é você amar o próximo. De Deus é você entregar as coisas. As coisas de Deus subvertem as coisas do mundo. Só que a gente fica tentando explicar as coisas do mundo segundo o nosso entendimento. E a gente não sabe como é que a gente alcança determinadas vitórias na vida. Você fica o tempo inteiro dando um murro em ponta de faca sem saber. Eu vou te dar um outro exemplo de um pecado que eu não compreendia quando eu comecei a ler a Bíblia, que é a Torre de Babel. Por quê? Deus disse para o povo, vocês vão espalhar-se e multiplicar-se. Vocês vão se espalhar pelo mundo, e vocês vão se multiplicar, e vocês vão dominar sobre o mundo. Era isso que Deus tinha falado para eles. E o que eles fizeram? Eles pensaram, não, a gente vai juntar todo mundo num lugar só, e a gente vai construir uma torre gigantesca, porque essa torre cabe todo mundo, e nós vamos ficar todo mundo num canto só. Tá? Tudo bem que ali também existia uma questão que era deles acharem que eles eram demais, né? Porque eles iam fazer uma torre até o céu para poder ficar tão alto quanto Deus. Mas a verdade é que eles queriam desobedecer. E aí, Deus, como é muito prático com algumas coisas, ele botou um idioma para cada um. E aí, no que ele botou um idioma para cada um, eles se separaram conforme os idiomas que eles tinham. E eles foram para o mundo. Porque é assim que Deus faz as coisas. Porque o entendimento de Deus é diferente do teu entendimento. Só que a gente entra no nosso autoconhecimento. A gente começa a entrar no nosso autoconhecimento para que a gente possa definir como fazer determinadas coisas. Mas a Bíblia está cheia de todas as respostas. Mas você não procura as respostas na Bíblia. Você procura as respostas dentro de você mesmo. Você procura as respostas como se você fosse aquele adolescente que está confrontando o pai. Ao invés de você simplesmente entender o que é que Deus quer falar com você. E às vezes as coisas que Deus fala, elas parecem loucura, sim, aos olhos do homem. Tá? Mas elas não são loucura, elas são um caminho diferente do teu caminho. Diferente daquilo que você compreende. Quer ver uma coisa? Uma vez Deus me mandou sair de um negócio. E eu não entendia por quê. Eu só sabia que Ele tinha me mandado sair daquele negócio. Mas eu não queria sair. E aí eu fui postergando. E eu fui postergando. E eu fui postergando. Mas Deus tinha mandado eu sair. E eu fui postergando. Até que uma hora eu pensei, ok, eu vou sair. Mas eu vou vender caro a minha parte. Eu saio, mas eu vendo caro. Mas não foi isso que Deus tinha falado. Deus tinha mandado eu sair. Mas eu comecei a refletir aquilo segundo o meu entendimento. Até que uma hora Deus deu um jeito de eu sair e não receber nada por aquilo.
porque ele já tinha mandado só sair. E eu ficava pensando, mas por que Deus me tirou disso? Por que Deus me tirou disso? Porque agora eu saí desse negócio com a mão na frente e outra atrás, porque eu simplesmente tive que sair do negócio, porque Deus tinha coisas muito maiores para mim. Só que eu não entendia, porque Ele queria me dar coisas muito maiores e muito melhores. Porque Ele diz na palavra dEle, eu que sei os planos que tenho acerca de vós. Que são planos maiores, são planos melhores, mas a gente não compreende. E dar alguns passos de fé é difícil, né? É difícil. Eu queria fazer uma compra e eu não tinha dinheiro para essa compra, mas Deus já tinha dito que ia me dar esse dinheiro. Mas eu não fiz, porque Ele tinha dito que era para eu fazer, mas eu não tinha o dinheiro. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus para me mostrar se eu devia fazer aquilo. E Deus falava, faz. Falava, faz. Falava, faz. E aí eu, como homem racional, pensei em 5 maneiras diferentes de pagar aquilo. E aí nenhuma das 5 dava certo. Mas Deus falava, faz, 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 faz. E eu fui ficando envergonhado. Aí eu pedi para uma pastora que eu conheço orar por mim se aquilo era de Deus. O que eu não devia ter feito, diga-se de passagem. Porque se o Senhor tocou no meu coração, porque Deus fala conosco, né? E aí ela virou para mim e falou assim, eu não sei por que você está me pedindo para te dizer se isso é de Deus ou não. Porque Ele está me dizendo que você já perguntou 3 vezes, as 3 vezes Ele falou sim. E eu fiquei muito envergonhado. E o fato foi que assim que eu resolvi comprar, o dinheiro apareceu. Mas eu primeiro tive que dar o passo de fé. Eu primeiro tive que ir lá e assinar o contrato e dizer que eu ia comprar, sem saber como ia pagar. A verdade é essa. E assim que eu resolvi, as coisas apareceram. Porque às vezes Deus quer que você dê um passo de fé. Ele quer que você pense com o pensamento dele, não com o seu entendimento. E sabe o que acontece? Existem algumas doenças, que eu chamo de doenças, outras pessoas talvez não chamem de doenças, são doenças do seu próprio entendimento. Eu vou falar sobre algumas. Assim. Uma delas se chama ansiedade. Ansiedade é uma doença do seu entendimento, da sua falta de entendimento nas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, como vocês vão morar. Não andeis ansiosos. Aí lá em Provérbios, diz que ansiedade ataca a sua saúde. E hoje os cientistas, porque às vezes a ciência começa a avançar, e é muito engraçado, quanto mais a ciência avança, mais ela descobre que Deus está certo, né? Aí hoje algumas coisas na ciência dizem que ansiedade adoece o corpo inteiro. Mas só existem 2 tipos de ansiedade. Aquela que você está ansioso porque você não sabe o que vai acontecer, mas você não vai saber mesmo o que vai acontecer. Você só tem que seguir as coisas que Deus mandou você seguir. Tá? E essa ansiedade ela é difícil de lidar porque ela está relacionada à tua fé. Ansiedade adoece a sua fé. Porque você fica sem saber o que fazer, começa a ficar ansioso, começa a ficar agoniado. Só que você não está exercitando a tua fé. Você não está trazendo à existência as coisas do reino para a tua vida. E aí você se deixa ansioso. E existe ansiedade que vem do pecado. Porque quem peca fica ansioso porque sabe que está errado. Porque a ansiedade te aparta de Deus. Isso é uma coisa muito ruim. E isso é uma doença do teu entendimento, do teu próprio entendimento. É andar ansioso. Poxa, pastor, quer dizer que você não fica ansioso? Fica um monte. Digamos que eu me adoeço um monte disso daí. Aí quando eu estou ficando adoecido disso daí, aí eu uso um remédio chamado Palavra de Deus. Aí eu começo a pensar assim, a paz que excede o entendimento. A paz que excede o entendimento. É como se eu estivesse falando aquilo para mim várias vezes, até aquilo entrar na minha cabeça. A paz que excede o entendimento. Aí eu começo a quebrar aquilo na minha cabeça. Paz é paz, ok? Paz é não estar ansioso, é não estar preocupado, é não sofrer com isso. Que excede o entendimento, que ultrapassa o que eu consigo entender. Ou seja, é uma paz que vem, mesmo que eu não entenda por quê. É essa paz aí. E a gente teve uma vitória grande na semana passada, e eu tinha falado para a Tati, falei, eu estou numa paz tão grande, numa paz, tal, não sei o que. Ela, mas por que você está nessa paz? Eu falava, é a paz que excede o entendimento. É a paz. E eu falei aquilo tanto para mim que o meu corpo acalmou, a minha mente acalmou, e eu realmente estava em paz, eu não vivia a ansiedade. Porque a palavra de Deus é remédio para todas as coisas que você vive. É impressionante isso, sabe?
Essa é uma das doenças piores que a gente tem, que mais afetam a nossa fé. A ansiedade. Outra coisa que afeta é a gente achar que a gente é melhor do que os outros. E isso é uma coisa fruto da nossa mente. Porque você começa a achar que tudo que as pessoas pensam de diferente de você é porque elas são burras. É porque elas ainda não perceberam a grande verdade que você percebeu. É impressionante como a gente age assim, sabe? A gente age assim na política, a gente age assim até no futebol. Sabe? Como que essa pessoa torce para esse time? Meu Deus do céu. Sabe? Mas a gente age assim com um monte de coisa. Esse ano de eleição, esse é um ano bom das pessoas fazerem isso. Todo mundo acha que sabe mais do que o outro. Porque você não entendeu o que eu entendo. Porque você não entendeu o meu ponto de vista. Vou te dizer, sabe como é que seria uma eleição segundo a Bíblia? A gente ia orar e Deus ia mostrar, o Espírito Santo de Deus ia mostrar, esse aqui que vai liderar vocês. É simples assim. É desse jeito que seria. Tá? Mas a gente fica imaginando um monte de outras coisas. E a gente começa a achar que o outro sabe menos do que a gente. E quando você acha que o outro não enxergou alguma coisa que você enxerga, Paulo diz que você já caiu. Porque você acha que você está muito em pé. E você já caiu e nem percebeu. Você já está podre. A verdade é essa. E você está podre e cego. Porque você não consegue perceber que você já está caído. Você acha que está mais alto do que os outros. Você só está míope, não está enxergando direito. E isso é do nosso próprio entendimento. E às vezes alguém fala para você, mas olha só, será que é isso que Deus quer mesmo para você? Aí você fala, sim, eu entendo, eu sei bem como que é e tal. E é difícil você compreender essas coisas, sabe? É difícil a gente entender muitas das coisas da Bíblia. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre o honrar pai e mãe. Porque a Bíblia não diz assim, olha, honre pai e mãe, desde que teu pai e tua mãe sejam bons. Né? Honre teu pai e tua mãe se eles forem merecedores. Honre teu pai e tua mãe se isso, se aquilo, outro. Não, a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. Né? Mas, gente, tem gente que teve pai e mãe que abusaram, que mataram, que fizeram um monte de outras coisas, sabe? Como que você honra um pai e uma mãe dessa? A Bíblia não diz para você conviver. Não diz para você estar ali passando a mão na cabeça. A Bíblia diz honre. Honrar pai e mãe, independentemente do que essa pessoa fez para você. E aí a minha cabeça de legislador, porque aí as minhas leis na minha cabeça são melhores do que as leis de Deus, né? E aí você vai lá e pensa assim, mas esse mandamento aí está incompleto, né? Esse mandamento tinha que ser, honre teu pai e tua mãe, se eles merecerem. Honre teu pai e tua mãe, se eles cuidaram de você com amor e carinho. Honre teu pai e tua mãe. Não, a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe. Ponto. Né? Você quer ver um mandamento difícil? Que a Bíblia fala assim que né, na verdade é difícil quando Jesus traduz ele mais, porque Jesus disse que se você olhar para uma outra pessoa e desejar, sua mente já pecou. Impressionante isso, né? Você não fez nada ainda. Mas também a palavra fala que o pecado nasce na tua mente, nasce na tua cabeça. Nasce na tua cabeça. Essa semana eu estava explicando para uns amigos o que é desligamento de alma. E um dia a gente vai falar sobre isso aqui mais profundamente, porque hoje não dá para a gente falar na pregação só. Mas o que acontece é o seguinte, a Bíblia fala que quando você se envolve sexualmente com uma pessoa, suas almas se conectam. Isso significa que aquela pessoa que se envolveu sexualmente com um monte de gente, virou o lixão de alma da cidade dela. Porque ela já se conectou com aquelas almas todas. E trouxe tanta coisa para si mesmo, trouxe tanta coisa para a tua família, trouxe tanta coisa para o teu espírito, para a tua alma, que não tem nem noção. Isso é muito sério. E aí a gente começa a entender por que Deus fala para a gente não trair. São coisas só que a gente não entende tudo, a gente só tem que obedecer. Obedecer. A gente tem que ser obediente. Você quer ver uma outra coisa que é uma doença do autoconhecimento? É a frustração. A diferença entre uma pessoa que é bem-sucedida e uma pessoa que é mal-sucedida em qualquer área, não estou falando só na área financeira não, em qualquer área, as duas fracassaram um dia. Mas a pessoa que teve sucesso, deu a volta por cima, limpou, sacudiu a poeira e tal. A outra pessoa, ela começou a olhar para si mesmo com autopiedade. E começou a pensar, e começou a jogar palavras para si mesmo, dizendo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não faço. A Bíblia diz que essas palavras são tão perigosas, as palavras que você fala para você mesmo,
que elas podem matar, elas podem adoecer, elas podem causar um monte de coisas ruins em você. Mas você fala essas palavras. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim: nada na minha vida sai sem muito esforço. Eu não vou esquecer disso nunca, porque ela falava isso tanto que aquilo tocava no meu coração. Eu falava: não é possível que essa pessoa joga maldição em si mesmo dia sim, dia não. Porque ela dizia: nada na minha vida sai sem muito esforço. É impressionante. Mas em Provérbios diz que você é o que a sua mente pensa. E você pensa, fala e é. E é Deus te ensinando que você precisa, que da sua boca precisam sair palavras que abençoam. Palavras que abençoam. Deus te ensina isso. O ensinamento de Deus, que é diferente do ensinamento da árvore do conhecimento, que é diferente do ensinamento que você aprende todos os dias no mundo, diz que você tem que falar primeiro, depois a coisa acontece. Às vezes você vê uns doidos falando, né? Porque é isso, porque é aquilo, tal. E você pensa: essa pessoa não tem nada, essa pessoa não é nada disso, tal. Essa pessoa está trazendo à existência algo que existe no céu. E ela confia tanto, ela tem tanta fé naquilo que ela realmente vai trazer aquilo à existência. Porque é assim que as coisas acontecem. Porque você precisa ser obediente. Esses dias eu estava conversando com as crianças lá em casa, e eu estava tentando explicar um negócio para eles e não entrava na cabeça deles de jeito nenhum. E tudo que eu conseguia dizer é: o dia que você for pai, você vai entender. Porque eu não conseguia mais explicar. Porque eu já tinha dado todos os argumentos possíveis e eles não entendiam. E eles achavam que eu estava errado. Mas eu explicava e eles achavam que eu estava errado. Eu falei: o dia que você for pai, você vai entender. Aí nessa hora, você pensa: é por isso que Deus não me explica tudo. Porque eu não vou entender. Porque a minha diferença intelectual para Deus é tão menor do que a diferença do meu filho para mim. E ele já não entende. Imagina Deus mostrando para mim. Dizem que a gente usa 10% do nosso cérebro, né? Se a gente usasse 100%, a gente era mais burro que Deus. Imagina usando só 10%, né? Então a gente não sabe de nada. Só que a gente não conhece as coisas e a gente é ignorante. Ah, como é que eu deixo de ser ignorante? Você deixa de ser ignorante lendo a palavra. Você deixa de ser... É por isso que aprender a ler é uma coisa tão mágica, né? Você ensinar as pessoas a ler. E eu não estou falando que a pessoa vai ler muito bem, ou que a pessoa vai virar um escritor, ou que a pessoa vai fazer mestrado e doutorado. Porque quanto mais ela faz essas coisas, e olha que eu tenho mestrado, quanto mais ela faz essas coisas, mais essas coisas afastam ela de Deus. É impressionante. Mas quanto mais ela lê a Bíblia, mais ela aprende as coisas de Deus. Mas ela compreende as coisas de Deus. Só que a gente não se deixa compreender as coisas de Deus, porque todos os dias a gente usa o fruto que Adão e Eva comeram lá atrás. Vou te dizer, viu? Esses dois também arrumaram muita confusão para a gente. Porque eles comeram essa fruta lá atrás e a gente até hoje usa esse conhecimento errado. Eles se esconderam porque eles se entenderam nus. E na cabeça deles, estarem nus na frente de Deus era errado. Mas Deus te fez nu. Você estar nu na frente de Deus não tinha problema nenhum. Tanto que eu oro muitas vezes no meu chuveiro nu. E eu tenho certeza que Deus não vira para mim e fala assim: ó, não vou te ouvir agora não, porque você está sem roupa. Ele me escuta muito no chuveiro. Eu tenho certeza disso porque ele fala comigo no chuveiro também. Mas segundo o conhecimento do bem e do mal de Adão e Eva, eles tinham que se esconder de Deus. Fizeram para eles roupas de parreira. Eles se esconderam de Deus, porque o conhecimento do bem e do mal se sobrepôs ao conhecimento de Deus. Eles tentaram entender mais do que Deus. E toda vez que alguém tenta entender mais do que Deus, cai. Satanás quis ser mais do que Deus. Toda vez que um homem quer ser mais do que Deus, ele quebra a cara. Ah, mas eu não tento ser mais do que Deus, pastor. Eu só estou levando a minha vida. Eu só quero dar os meus passinhos todos os dias aqui, tocar a minha vida, tal. Você está errado. Você está errado, porque você não quer tocar a tua vida. Quem tem que tocar a tua vida é Deus. Foi o que Davi falou aqui no domingo. Ele estava pregando e falou assim: ó, você não sabe? Vai lá para o secreto e fica lá, até Deus te falar e você vai saber. E aí você não vai ouvir. Hoje eu fui fazer uma limpeza no meu ouvido, né? Eu achei que eu estava com algum problema na minha audição. Graças a Deus eu descobri que não era não. Eu estava só com uma pequena infecção. Mas aí o cara aproveitou e limpou meu ouvido. No que ele limpou meu ouvido, eu ouvi um monte de coisa. Eu fiz um exame de audição logo depois. Aí eu pensei: estou até roubando no exame de audição. Acabei de limpar o ouvido, vou fazer um exame de audição. O cara falou: nossa, a audição é 100%. Tal, né? Mas eu fiquei lembrando o quanto eu peço para Deus
tratar a minha audição espiritual, para que eu possa ouvi-lo falar comigo. E eu vou te dizer uma coisa, o jardim do Éden era um lugar onde Deus andava, e Deus mostrava as coisas para Adão e para Eva, e falava com eles todos os dias, e tinha as maravilhas todas de Deus ali, e é onde você sentia a presença de Deus daquela forma, tal. O jardim do Éden hoje chama seu coração. Se você andar com Deus todos os dias ali, Ele vai te dar as respostas. Algumas pessoas às vezes perguntam para mim e para a Tati, falam assim, nossa, mas como é que vocês escutam tanto a Deus? Dá vontade de falar, ficando calado, né? Você se cala e deixa Deus falar. Mas não é só isso não. Quanto mais você procura a Deus, mais você se assemelha a Deus. Quanto mais você se assemelha a Deus, mais Ele cria uma relação com você, mais você escuta o que Ele tem para você. E mesmo assim, eu comecei falando para vocês que eu estava brigando com Deus, porque eu estava arrumando a solução, e Deus falando, entrega o controle, entrega o controle, entrega o controle. Eu tive que ter discernimento para escutar Deus falando, entrega o controle. Entrega o controle. E aí eu queria te convidar para poder entregar o controle. Como é que a gente entrega o controle? Como é que a gente tira os pensamentos errados da nossa vida? É o seguinte, você é cheio de pensamentos que são do mundo, são as lógicas do mundo. Mas você só vai tirar a lógica do mundo quando você entender a lógica de Deus. E a lógica de Deus está na Bíblia. E não adianta você vir para a igreja todos os dias e ouvir todos os dias um pastor falar uma coisa diferente. Você precisa ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia você mesmo. Porque você vai ler coisas que o Senhor vai te dar entendimento e discernimento. E você vai se sentir confrontado. Confrontado. Porque você vai ler coisas que você não vai concordar. E aquilo é o seu eu humano se confrontando com a divindade do conhecimento de Deus. Mas você precisa ser confrontado. Para que você compreenda que Deus está certo e você está errado. E o primeiro jeito de compreender isso é obedecendo. Depois você entende. Que Ele é bom, sabe? Ele é bom, porque depois que você resolve obedecer, Ele mostra por quê. E Ele vai te mostrando, você vai caminhando com Ele e tal. Mas você precisa ser confrontado nas suas coisas no dia a dia. O primeiro confronto que eu tive com as coisas de Deus foi o dia que Deus falou que a gente tinha que perdoar, independentemente do que a pessoa tivesse feito. E aí eu lembro que eu perdoei um monte de gente, perdoei. Aí eu fui fazer um retiro numa igreja com a Tati, eu me lembrei de umas 20 pessoas que eu nunca tinha perdoado. E tinha umas 3 que eu não queria perdoar de jeito nenhum. Mas eu lembrava do Senhor falando, perdoa. E você é confrontado com isso, né? Todos os dias. Esses dias, a gente estava conversando, eu, a Tati e uma pessoa que trabalha para a gente. E aí tinha que falar umas coisas mais duras com uma pessoa. E aí eles dois falaram assim, o Bruno vai falar, porque o Bruno fala com mais amor. Eu falo mesmo, sabe? Eu falo mesmo com mais amor. Mas sabe o que é isso? É porque eu sei que quando você está em ira, a ira te afasta de Deus. Você já ouviu a expressão cego de raiva? Ela é real. Ela é real. A gente que trata com olhos e lida com olhos, a gente vê pessoas que param de enxergar porque elas estão com raiva. Então a pessoa realmente fica cega de raiva. Quando você ira, você se aparta de Deus. Você fala o que não devia, você sente o que não devia, e você começa a agir o seu homem, a sua mulher, falando. Você começa a atacar uma pessoa que você nunca atacaria, porque você está irado. E depois você é obrigado a ir lá e pedir perdão e falar assim, me desculpa, eu estava nervoso. Então eu aprendi a tentar não irar. Você viu que eu não falei eu aprendi a não irar, porque é difícil. Mas eu aprendi a tentar não irar. Então eu começo a fazer um exercício comigo mesmo, qual é o melhor jeito de falar isso? Eu sempre penso isso. Qual é o melhor jeito de falar isso? E o melhor jeito, deixa eu te contar um segredo, o melhor jeito de falar isso não é o jeito que você sai por cima numa discussão. Isso é uma coisa de pensamento do mundo. O melhor jeito de você falar isso é acontecer aquilo que você quer sem você magoar alguém. Vai acontecer do mesmo jeito, mas você não vai magoar ninguém. Vai acontecer, confia em mim que vai acontecer. Porque você não pode irar-se. E esses são todos pensamentos do homem. Do homem. Os pensamentos do homem são muito errados.
Nós todos os dias nos confrontamos com o homem que nós não devemos ser. Todos os dias você é confrontado com aquela pessoa que você não deveria ser. Hoje um sócio meu falou assim para mim: Bruno, uma coisa que eu admiro em você e na Tati é que vocês vão adiante, né, com os negócios de vocês, e vocês tentam e crescem, fazem um monte de coisa até o limite do que é ético. Aí eu falei: deixa eu te contar uma coisa. Nós somos confrontados todos os dias com esse limite. Porque todos os dias aparece uma coisa que me confronta. Mas se você não for ético, vai abrir tal porta. Não, se você não for correto, vai abrir outra porta, vai acontecer tal coisa. E a sua mente, às vezes, te engana. A sua mente te engana tanto que a propaganda existe para isso. Eu que trabalho com anúncio, sei disso muito bem. Uma propaganda é capaz de fazer você pensar coisas que você jamais pensaria e achar que a ideia foi sua. A propaganda deve ter sido inventada pelas esposas. Porque elas fazem a gente pensar um negócio e achar que a ideia foi nossa. As mulheres são muito mais inteligentes que a gente nesse ponto, né? Você tem uma brilhante ideia, que é exatamente aquilo que a tua mulher queria que você tivesse. Às vezes eu até percebo isso, mas como agrada a ela, eu deixo achar. Mas o fato é que a propaganda faz isso. Se você domina a mente de alguém, você domina alguém. Se você domina a mente de alguém, você domina alguém. Porque aquela pessoa é o que ela pensa que é. A verdade é essa. Mas você tem que pensar o quê? Que você é filho de Deus. Que você está ligado no trono. Que doenças já foram levadas por Jesus Cristo. Que a salvação já foi dada com o sacrifício de Jesus. Que você não deve andar ansioso pelo que você há de vestir ou comer ou onde há de morar. Porque Jesus já falou que você não precisa ficar ansioso. Ele disse: só procure as coisas de Deus em primeiro lugar. Ele já falou um monte de coisa que a gente só precisa fazer. Ele já falou: não andeis ansiosos. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Você está preocupado porque você está sem emprego? Você está preocupado porque você está doente? Você está preocupado porque você está tendo um problema no teu relacionamento? Não andeis ansiosos. Entrega o controle. O controle é de Deus. Entrega o controle. Entregar o controle não é ficar prostrado sem fazer nada. Tá? Entregar o controle é pedir a Deus para te mostrar qual é o caminho. Quanto mais você tira o seu tempo do mundo e gasta o seu tempo com Deus, mais você tem a resposta de tudo que você vai fazer lá e aqui. Só que às vezes a gente fica um tempão aqui e vai 15 minutos lá para poder saber como virar 23 horas do dia aqui. E está errado. Está errado. E Deus, eu já estou encerrando. Deus me trouxe hoje para poder falar que você precisa tirar o engano da tua mente. Porque o engano da tua mente é você mesmo que coloca. Satanás tenta todos os dias entrar na tua mente por meio de várias coisas do mundo. E o único jeito de livrar a sua mente dessas coisas todas do mundo é enchê-la das coisas de Deus. É você encher a sua mente das coisas de Deus. Todos os dias você vai ser confrontado. E todos os dias você tem que pensar: o que Deus tem com relação a isso? Por exemplo, lê Provérbios. Lê um capítulo de Provérbios todo dia, porque Provérbios é um manual da vida. Vai lá e lê Provérbios. Aí Provérbios diz que você não perdoar dá câncer. Provérbios diz que ansiedade adoece e mata. Provérbios fala um monte de coisa. O resto da palavra também fala, sabe? São as suas pílulas de sabedoria e de conhecimento todos os dias. Então, entrega o controle a Deus. Faz como eu tenho tentado fazer, não é fácil não. Mas quanto mais você tem fé, menos controle você tem e mais as coisas acontecem. Porque é incrível isso, né? É como você dizer para o teu filho que está entrando na adolescência: deixa que eu estou cuidando, deixa que eu resolvo. E aí ele para de brigar com você, de argumentar, e você resolve para ele. Porque é assim que a gente faz com os nossos filhos. Porque Deus não faria ele, que é um pai muito melhor do que a gente, sabe? Então eu vou encerrar fazendo uma oração por você, para que Deus possa limpar o teu coração, a tua mente, de tudo aquilo que é o teu autoconhecimento, de tudo aquilo que é a tua autossuficiência. Porque a Bíblia diz que a gente não deve ser autossuficiente. Paulo diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Para que você se entenda como fraco para ser forte em Deus. Então põe a mão na tua mente agora. Senhor nosso Deus, Pai amado, eu estou na sua presença agora, Senhor. E eu quero te pedir perdão por todos os nossos erros, os nossos pecados, tudo aquilo que te incomoda, Senhor. Pai, eu apresento a ti cada pessoa agora. Senhor, age no coração, na mente, no corpo, na alma e no espírito. Senhor, limpa de tudo aquilo que não foi colocado por ti, mas foi colocado por nós,
por Satanás, pelo mundo, mas não foi colocado por ti. Limpa agora. Limpa os nossos sentimentos, limpa o nosso conhecimento, a nossa autossuficiência, o nosso caminho próprio. Limpa, Senhor. Nós entregamos a nossa mente a ti. Que a nossa mente seja cativa a ti. Porque nós sabemos que cativeiro a ti é liberdade. Nós declaramos a nossa vitória e nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.